Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Senivaldo Júnior, sou professor de Direito e aqui nesse canal a gente fala sobre o ENAM, Exame Nacional da Magistratura, através de casos práticos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já deixe o seu like, se inscreva no canal. Pessoal, vamos falar de um tema que envolve aqueles temas que estão previstos no edital do ENAM, que envolve diversas matérias, que é a respeito aqui, como já está na tela, de pesca em rio interestadual. A escolha desse tema se deve para que a gente possa analisar a competência, tanto a competência administrativa prevista no artigo 20 da Constituição Federal, competência no âmbito criminal e também direito ambiental, proteção à ambientalidade, que também é previsto na Constituição Federal, e leis esparsas. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso caso concreto. Ronaldo, agindo de forma consciente, ou seja, agindo de forma dolosa, se envolveu na pesca de 20 quilos de peixes menores que o tamanho permitido por lei. Ou seja, a questão já está nos indicando que as espécies pescadas por Ronaldo já estão fora do padrão permitido pela legislação de regência. Além disso, ele realizou essa pesca durante um período em que ela era proibida, ou seja, mais um motivo para a gente entender que o caso é efetivamente de delito ambiental. O local escolhido por ele para pescar foi um rio que atravessa mais de um estado. Aqui que a nossa questão começa a ficar interessante. Ou seja, rios que atravessam mais que um estado são de competência, são considerados bens da União, conforme o artigo 20 da nossa Constituição Federal. No entanto, é importante notar que os impactos dessa pesca foram apenas locais, sem afetar regiões ou o país como um todo. Quando o Ministério Público Estadual apresentou a denúncia contra Ronaldo, seus advogados requeriram que o caso fosse transferido para a Justiça Federal, argumentando que o rio, sendo um bem da União, deveria fazer com que a competência fosse federal. Pois bem, pessoal, Ronaldo envolve-se no delito de pesca proibida, e a denúncia vem ajuizada para o Ministério Público Estadual, portanto, vai para uma vara estadual. A defesa de Ronaldo apresenta aí como preliminar ou uma exceção de incompetência, aduzindo que não, que esse caso deve ser julgado pela Justiça Federal em razão do delito ter sido cometido em um rio que banha, que atravessa mais de um estado. E aí, pessoal, a competência é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? A gente rememora a leitura do artigo 20 da nossa CF, dizendo que os rios interestaduais, ou seja, aqueles que banham mais de um estado, são considerados bens da União. E nós temos então o artigo 109 da Constituição Federal, que diz que causas que interessam ou que afrontam bens da União são competência da Justiça Federal. Então, a defesa de Ronaldo está correta ou ela está errada? Vamos descobrir isso a partir de agora. Fazendo um breve resumo sobre a competência da Justiça Federal, nós temos que a maioria dos crimes do meio ambiente são julgados pela Justiça dos Estados. Justiça Estadual significa que alguém cometeu algum crime ambiental só por algum motivo, só por alguma outra circunstância, nós teremos o encaminhamento do feito para a Justiça Federal. E aqui eu trago algumas exceções de que não são. Em regra, pessoal, é sempre bom deixar isso claro. Em regra, a competência é sempre da Justiça Estadual. A competência da Justiça Federal ela vai ser específica naqueles delitos ou naquelas hipóteses que estão previstas no artigo 109 da nossa Constituição. Algumas exceções que remeteriam o feito à Justiça Federal é que os crimes afetem a União, que os crimes atravessam fronteira, aqueles crimes que acontecem em navios ou aviões, violações graves de direitos humanos e conexões com outros crimes federais. Passando bem rapidamente por essas hipóteses que estão na tela, crimes que afetam a União, nós temos que são aqueles crimes que prejudicam os interesses específicos da União, governo federal ou de suas entidades, como autarquias, muito cuidado a respeito de empresa pública e sociedade de economia mista, e aí é onde que a Justiça Federal entrará em cena. Outra atenção que nós devemos ter são aqueles
Os delitos para serem encaminhados para a Justiça Federal são aqueles previstos no direito interno, tanto em tratado ou convenção internacional que tiver sua execução iniciada no país, mas o resultado tenha ocorrido ou devesse ocorrer no estrangeiro, que também é competência federal. Se tiver cometido a bordo de navios ou aeronaves, também da Justiça Federal, houver sido praticado com violação de direitos humanos ou conexão com algum crime de competência federal, ressalvado aqui, muito cuidado, atenção, aqueles da competência da Justiça Militar e também da Justiça Eleitoral. Alguns casos específicos que aí sim são encaminhados à Justiça Federal. Os crimes contra a fauna, aqui muito cuidado, que existe a súmula 91 da STJ, essa súmula foi cancelada, em que ela dizia que era sempre da competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra a fauna. Não, em regra a competência vai ser da Justiça Federal e que haja alguma possibilidade, aí sim encaminhamento para a Justiça Federal. Quando haja a identificação por algum órgão federal, como o IBAMA, aí sim vai ser da competência da Justiça Federal. É bom anotar que a atuação administrativa não vincula a competência jurisdicional, né, trazendo para o âmbito federal. Nem sempre um crime que foi apurado pela Polícia Federal vai ser julgado pela Justiça Federal. Crime praticado em rio estadual, se isso puder causar reflexo em âmbito regional ou nacional. Crime cometido dentro ou em torno de unidade de conservação federal. Isso aqui, caso vocês queiram notar, é um julgado da terceira seção da STJ em conflito de competência, número 100.852, e julgado lá em 2010. Muito cuidado também com esses julgados mais antigos. Também extração ilegal de recursos minerais. Isso porque está previsto no artigo 55 da Lei 9.605 de 98. A competência, no caso de extração ilegal de recursos minerais, será sempre da Justiça Federal, não importando o local que tenha sido cometido, nem tampouco a extensão do dano. Isso se deve em razão dos recursos minerais serem considerados bens e propriedades da União, conforme o artigo 20, inciso 9 da CF. Por isso, importa a atração do artigo 109, inciso 4, também na nossa Constituição Federal. Pessoal, e aqui a respeito do caso de Ronaldo e seus advogados? Vai ter necessariamente a remessa para a Justiça Federal? Não, pessoal, muito cuidado. Embora esses rios que banham mais de um estado sejam bens da União, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a atração da competência federal não é uma atração genérica, porque o delito aconteceu em um rio que banha mais de um estado, ou seja, um rio interestadual. Não, para o Superior Tribunal de Justiça, no conflito de competência 146, está na tela, 146373 de Minas Gerais, para além da necessidade de se ter o delito ocorrido em um crime que banha mais de um estado, ou seja, um crime cometido em um rio interestadual, o prejuízo ambiental deve afetar significativamente havia um prejuízo regional ou nacional. Se a gente voltar no caso de Ronaldo, a questão ela disse que os impactos dessa pesca foram apenas locais. Então, a partir do momento que a questão nos traz que o impacto foi local e não regional ou nacional, nós podemos cravar aqui o requerimento, eventual exceção de incompetência dos advogados do Ronaldo, devem ser julgadas improcedente ou não deve ser acolhido essa remessa para a Justiça Federal, visto que não houve afetação regional ou nacional para os fins da incidência do artigo 109 da Constituição Federal. Portanto, o juízo competente é o juízo do local do delito, portanto, o juiz estadual. Pessoal, bons estudos, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima.